o número de novos casos de Covid-19 parou de crescer em 70% das 324 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. Entre os estados, 12 não tem nenhum grande município com aumento acelerado do contágio. Em 132 desses municípios, 41%, a situação é estável. Outros 95, 29%, estão em desaceleração, com o número de novos casos em queda considerável. Nas demais 97 cidades, 30%, o estágio é acelerado, ou seja, a disseminação do vírus está em ascensão com crescimento de novos casos. Das 27 capitais, apenas Palmas, Florianópolis, Porto Alegre e Campo Grande estão nessa situação. Há um mês, 72% das cidades tinham crescimento acelerado de casos. Nesta sexta, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, informou que discutiu sobre a reabertura de economias e fronteiras com os países do G20. Ouçam a declaração dele. Isso é algo que a OMS apoia completamente. Quarentenas são um instrumento pesado que causaram grandes prejuízos em muitos países, foi o que disse Tedros Adhanom. Augusto. Mas que figura patética, né? Essa do Tedros Adhanom. Quer dizer, agora ele está preocupado com a economia. Agora. Então é o seguinte, a pandemia no Brasil está em queda. Ponto. O que é tanto que sumiu dos jornais, né? Os inventores do jornalismo de necrotério, uma boa notícia eles não publicam. Não tem, e acham que vale o terror. Eles aterrorizaram tanto o povo que nós estamos vendo o que acontece agora com a reabertura das escolas. Os professores já avisaram, os professores da rede oficial já avisaram que se forem reabertas as escolas, eles entram em greve. E eles perguntam aos pais e alunos o que eles acham e todos os pais estão apavorados. Acho que os filhos vão ser contaminados e tal, quando nada disso está acontecendo na Europa quando você adota medidas preventivas. Quer dizer, perderam um ano, os professores estão sem trabalhar há um ano, estão gostando disso, continuam recebendo em casa. Vocês acham que eles estão em quarentena? A coisa já acabou, que está em queda no Brasil. É preciso adotar cuidados, cautelas? Claro que sim. Claro que sim, usem máscaras, etc. e tal. Mas você continuar com esse discurso terrorista não dá mais. E temos de abrir o que ainda falta abrir. É isso que precisa, temos que dar velocidade a isso, porque senão a chegada da vacina vai nos encontrar ainda em quarentena. Bom, e antes de passar para você, Fiuza, eu vou trazer aqui os números de hoje do Ministério da Saúde em relação à pandemia. Foram registradas nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, mais 888 mortes por Covid-19. Com isso, sobe para 125.502 o número de vítimas da doença. De ontem para hoje, ainda segundo a pasta, foram 50.163 diagnósticos positivos, elevando então para 4.091.801 o total de casos confirmados. Na quinta, haviam sido 834 notificações de mortes, 43.773 novos casos. Quanto ao número de recuperados, agora já são 3.278.243 brasileiros que venceram o vírus chinês. 80% dos infectados já estão recuperados. Fiuza. Infelizmente, a gente está, além de atravessando uma pandemia de desinformação, né? Isso não é teoria da conspiração, eu adoraria que fosse. Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, diz hoje que a quarentena não é sustentável, que asfixia, né, as sociedades, que elas precisam abrir, como disse o Augusto, depois de uma lavagem cerebral já feita, de medo, e quem está com medo tem razão de estar com medo, que recebeu diversas informações não calçadas na ciência, mas repetidas, e no conservadorismo você prefere não se arriscar. Mas arriscamos o presente e o futuro, muitas vidas perdidas por um trancamento excessivo, cada vez mais claro. Eu queria dizer, Vitor, que o mesmo Tedros Adhanom, anteontem, isso não é uma força de expressão, disse que estava preocupado com a velocidade da reabertura.
Essa é a principal referência de saúde do mundo. Então, só para aproveitar esse tema e fazer um rápido comentário sobre a questão da vacina que você trazia antes, da vacina russa, como é que as populações, como é que as sociedades podem estar tranquilas? Claro, todo mundo quer, né, uma imunização por vacina, evidente, mas como é que as sociedades podem estar tranquilas para confiar nas vacinas se as grandes referências de saúde, como a OMS, nos convidam a desconfiar delas? Né? Como é que a sociedade pode estar tranquila com a informação que vem através da imprensa, se boa parte da imprensa também afirmou o tempo inteiro diretrizes duvidosas? Institutos de referência em pesquisa, né, no Brasil e fora do Brasil, Imperial College, Instituto Butantan, Fiocruz, frequentemente associados à doutrina do lockdown total, afirmando ser ciência. Quando nós percebemos, né, pelo desenvolvimento da pandemia, que não era uma forma inteligente de proteção, não estou nem mais falando desse garrote social que o próprio Tedros Adhanom está se referindo agora. Estou falando do próprio combate ao contágio, né? O trancamento irracional, não discriminado, sem um senso dos vulneráveis, ele vitimou os vulneráveis. Porque nós vimos transporte circulando e aglomerado em várias partes do mundo. Essas pessoas foram para onde? Elas moraram dentro do ônibus para sempre? Não, elas foram infectar os vulneráveis, que estavam fica em casa. Aí era o fica em casa e se puder, fica em casa. Se não puder, vai para um ônibus aglomerado que ninguém está ligando. E volta para casa e contamina o vulnerável. Não houve ciência, não houve critério. Essas instituições de pesquisa que são, sim, referências, as brasileiras, pelo menos a gente pode dizer, são referências e continuarão sendo pelo seu acervo, pelo seu quadro técnico e científico, mas infelizmente nesse momento elas fraquejaram. Elas apresentaram, e junto com órgãos de imprensa, falsas premissas. Com que objetivos eu não sei, né? Existe às vezes um sadomasoquismo, né, em torno das pandemias, eu acho, e nesse caso isso se exacerbou. E as medidas de reação a essa pandemia, não só no Brasil como no mundo todo, foram irracionais, né? Virou uma experiência mística. Agora você tem a chegada das vacinas. Vacina russa, vacina chinesa, vacina de Oxford. Como é que vocês querem que a população confie? Vai confiar em quem? No Tedros Adhanom? Alguém da Fiocruz ou do Instituto Butantan, que esteve aí divulgando boletins de vidas salvas por conta de lockdown, que não são cientificamente demonstráveis? Quem é que está cuidando das nossas vidas, né, dentro das referências científicas? A gente não sabe quem. A gente vai confiar em quem? E aí aparece aqueles já divulgando já a obrigatoriedade da vacina dentro de um cenário muito nebuloso, de muitas incertezas. Então não somos nós que estamos apenas tentando perguntar, tentando esclarecer, que vamos responder. Mas o que a gente sabe é que as sociedades estão hoje absolutamente inseguras quanto a qualquer decisão, quanto a qualquer recomendação vinda no combate à epidemia do coronavírus. Zé Maria Trindade. O Vitor, eu detesto a ideia de parecer o que os advogados chamam de engenheiro de obra pronta, ou seja, aquele que olha para uma obra pronta e começa a colocar defeitos e assumir a paternidade da obra, né? Mas devemos olhar um pouco já para trás. Nós já estamos mais de metade. E é real que a pandemia está nos seus momentos agora no sentido de reduzir a intensidade. Não só pelas pesquisas, mas pela realidade. Nesses casos, quem não acredita em pesquisa, em dados, é só perguntar aos vizinhos, aos colegas de trabalho. Aí nós saberemos a resposta de que muita gente que nos cerca já teve a Covid-19.
o que coloca aí a pandemia no sentido de proteção, naquele horrível nome de proteção de rebanho, né? Então, a realidade. E Osmar Terra, aqui na última entrevista, ele previu exatamente esse processo. Ainda vai ficar alto um tempo, tem muita gente internada e que vai morrer, infelizmente, né? Muita gente, porque o processo de internação é longo. Algumas pessoas ficam um mês, 2 meses aí internados. Essas pessoas sofrem. Não é uma coisa simples, não. Acontece o seguinte, é que as autoridades tinham que pensar maior. A OMS foi a grande revelação negativa nesse processo. Olha, eu juro, nós acreditávamos nessas instituições internacionais. Elas movem muito dinheiro. A gente achava que eles tinham pesquisas, dados que poderiam socorrer a humanidade num momento assim. Ficou nu, o rei ficou nu. Hoje a gente sabe que não tinha nada, que não sabia de nada e não sabe de nada. Muitos países já têm mais informação acumulada sobre o processo do que a própria OMS, quer dizer, faltou essa liderança internacional. Muita gente acredita isso, a fraca diretoria atual, ou talvez o funcionamento da instituição que virou um grande cabide de empregos, né? Então, esta é a realidade. É só olhar em volta, a gente sabe naturalmente que estamos mesmo num processo agora já de redução, mas não significa o final da pandemia, né? Ela continua e todos devem se proteger, mas está claro que aquela história de trancamento das pessoas, de quarentena severa, isto não funcionou e o equilíbrio é que é o resultado. O Brasil passou muito bem por isso. E olha, ninguém mais volta o brasileiro para casa não, tá difícil.